Olá, começa agora mais uma edição do CRC-SP Conversa. Neste programa você acompanha dicas de como evitar exigências nos atos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A exigência ocorre quando a JUSESP encontra alguma inconsistência na solicitação de um pedido. Desse modo, os usuários precisam providenciar as correções apontadas e reingressar o processo no protocolo da JUSESP. Cerca de 30% dos andamentos esbarram em algum tipo de problema. Para falar sobre como evitar os principais erros e assim diminuir o tempo de espera, convidamos a advogada e diretora de apoio à decisão da JUSESP, Flávia Regina Brito, que debate o assunto com o empresário contábil e conselheiro do CRC-SP, Sebastião Luiz Gonçalves dos Santos. Doutora Flávia, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre alguns problemas que podem ocorrer na junta comercial com relação aos atos lá protocolados. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para a doutora é quais as principais recomendações nos atos de transformações de sociedades? Tá. Quando eu fui convidada para participar, eu elenquei alguns temas principais, alguns pontos principais, tá? Dentre eles, nos atos de transformação de empresário individual, empresa individual para sociedade empresária limitada e vice-versa. Okay. Então, quais são as principais questões nesses atos? A gente já inicia com o cadastro web, que o empresário ele traz o ato para a junta comercial e assinala que se trata de constituição por utilização de acervo, o que não é. Ele tem que assinalar que se trata de um ato de constituição por transformação. Então, aí já é um ponto que a gente verifica lá na junta, que eles sempre assinalam no cadastro web o ato errado. Então, me parece que é um índice altíssimo de erros que são cometidos pelos usuários. Sim, e aí o analista tem que proferir exigência para que ele acerte o cadastro, selecionando que se trata de constituição por transformação. Uma outra questão é que a empresa ela já vem com o ato societário e indica a expressão ME ou EPP, que significa microempresa e empresa de pequeno porte, sem que tenha enquadrado. Então, ela vem, traz o ato constitutivo e já indica as expressões da denominação, o que não é correto, porque ela tem que primeiro enquadrar a empresa naquele regime especial de tributação. Um ato anterior, então. Esse seria o posterior. Ela acaba fazendo direto onde que dá uma exigência. E aí já tem uma outra exigência. Uma outra questão é que o ato de transformação ele só pode indicar alteração de nome e capital. Isso está numa instrução normativa do DNRC, atual Departamento de Registro Empresarial e Integração. Okay. Tá? Então tem uma instrução a gente atualmente chama de DREI, que fala que no ato de transformação só pode haver alteração de nome e capital. Se alterar endereço, abrir filial, não é possível, ele só pode alterar nome e capital. Além disso, se o empresário no passado, ele era um empresário individual inscrito na junta comercial, e aí, em um determinado momento, ele se transformou para a sociedade empresária limitada, ele quer voltar a ser empresário individual, o que ele vai fazer? Ele vai indicar o mesmo NIR que ele tinha lá no passado. Okay. Aquele primeiro NIR que ele teve na primeira inscrição como empresário individual, ele vai voltar a utilizar aquele NIR lá do passado. Porque se ele não indicar que ele já tem um NIR do passado... Quando ele era individual, ele tinha um NIR, tá certo? Certo. Ele transforma uma sociedade. Aí ele passa a ter um outro NIR, é isso? Ele é individual, aí ele transforma para a sociedade empresária. Limitada, ele vai ter um outro NIR. Se ele voltar a ser empresário individual, ou seja, se ele se transformar de novo de sociedade empresária limitada para empresário individual, ele tem que indicar aquele primeiro NIR que ele obteve na primeira inscrição. Ele teria um segundo pelo primeiro ato, é isso? Quando ele passa de individual para uma sociedade por quatro responsabilidade limitada, ele vai ter um segundo NIR, é isso? Segundo NIR. Tá, e quando ele quer reverter o processo, ele passa... Tem que indicar ele volta a indicar aquele primeiro NIR de individual que ele teve. Uma dica muito importante. Tá? Uma outra questão é que a transformação de empresário, obrigatoriamente, ela tem que ser formalizada em 2 atos. Tá? Então, primeiro, o empresário ele tem que trazer o ato de cancelamento de empresário e o ato constitutivo da sociedade limitada, o contrato social da limitada ou o ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada. Explica só um pouquinho, doutora. Quando você está falando desse ato empresário, os profissionais da contabilidade
ter uma visão melhor, é aquela sociedade empresária que é aquela firma individual. Isso, é o empresário individual. É assim, o empresário individual, ele pode se transformar em sociedade empresária limitada. Perfeito. Ou em empresa individual de responsabilidade limitada, Que que é uma outra figura. Que é a Eireli, que depois nós falaremos. Isso, que é uma pessoa jurídica, mas que não é sociedade. Tá certo. Tá? Então, nesse caso, a transformação ela tem que ser feita em 2 atos obrigatoriamente. Primeiro Tá? Cancela-se o primeiro, Isso. que é o individual, Isso. e depois se constitui, elabora-se um contrato. Os atos são concomitantes. Isso. Tá? São apresentados apartados, é isso? Isso, o tipo o 1 e o 2, é isso? Isso. Entendi. No caso de transformação de Eireli para sociedade empresária limitada, isso pode ser feito num único ato. Pode ser feito em 2, mas pode ser feito num único ato também. Então, ele vem para a sociedade empresária, ou vice-versa. Ok. Tá? Pode ser feito também num único ato. A Eireli é aquela que passou a valer a partir de 9 de janeiro de 2012. Isso, que é aquela figura, né? É a empresa individual de responsabilidade limitada, que é uma pessoa jurídica, mas não é sociedade. Só uma curiosidade, tem muitas dúvidas no mercado nosso. A pessoa que tem uma Eireli, às vezes alguém fala Eireli, esse é um termo meio, mas tudo se leva ao mesmo caminho. A pessoa só pode ter uma única, né? Ela não pode ter duas. Só pode ter uma. É uma interpretação da lei, de que ela só pode ser titular de uma. Se discutiu muito, mas eu posso ter mais do que uma, 2, 3. A princípio, não. Tem uma instrução normativa do DNRC que lá especifica que deve ser apenas uma empresa individual de responsabilidade limitada. Cada titular só pode ter uma. Certo. Eu acho que a única coisa que pecou um pouquinho nessa legislação é que elevaram-se o limite. Limitaram o valor de capital de 100 salários mínimos. Hoje daria R$ 67.800. Né? O que é um valor... Que não resolveu o problema de uma grande maioria de pequenas empresas que querem se constituir, até para se formalizarem, e às vezes não tem esse capital para abrir essa empresa. Né? Talvez tenha pecado, sim, com relação ao capital, que é excessivo, sim, para aquele empresário que não tem muita estrutura, né? Uma outra questão é que no ato de transformação deverá ser indicada a destinação das filiais. Ou seja, se tem filial, se vai encerrar, tem que indicar. Se vai manter a filial, tem que indicar também, porque muitas vezes eles trazem um ato de transformação e esquecem da filial. E aí o que acontece? Vamos dar um exemplo, para ficar mais fácil para o nosso público entender. Por exemplo, a sociedade empresária está se transformando em empresário individual. Okay. Ela tem que indicar que aquela filial que ela tem lá no interior do estado, ela vai ser mantida. Tá, entendi. Tá? Porque senão pode se entender que aquela filial foi encerrada. Porque parece que passa por cima. Né? Então tem que deixar muito bem claro nos estatutos que realmente aquelas filiais se mantêm ou se extinguem, se for essa decisão do sócio. Né? Doutora Flávia, outro assunto que queremos abordar, certidões negativas. Em que atos devem ser apresentados as famosas certidões negativas? Realmente é um assunto polêmico, mas a lei está aí e a gente não pode deixar de exigir. No primeiro princípio, acho que nem era função da junta comercial de exigir isso, né? Acho que o fisco que teria que tomar os... Mas tudo bem. A lei está aí, nós temos que cumprir a lei. Porque o administrador pode ser até responsabilizado, né? Sim, com certeza. Na atual conjuntura, lá na junta comercial, todo ato societário que implicar na mudança da estrutura jurídica, da pessoa jurídica ou do empresário individual, ele tem que vir instruído com as certidões negativas. Então, transferência de controle de cotas, transferiu 50% mais 1 do capital, tem que exigir certidões negativas. Um exemplo, se eu transferir, eu e você somos sócios, você tem 50, eu tenho 50. Aí eu saio, entra uma outra pessoa no meu lugar. Nesses casos, tem que ter certidão 50-50. Aí não transferiu o controle. Não, tem que ser 51. Isso, 51%. É muito importante, isso gera muita dúvida no mercado, entre os profissionais, de uma forma geral, entendeu? Isso, Muito legal. Então, além do ato de transferência... Quer dizer, quem sai que tinha mais de 50%, nesses atos, é obrigatoriamente apresentar as 4 certidões. É obrigatório. Seria bom, importante a gente também falar quais são as certidões, né, doutora? Tem o certificado de regularidade do FGTS,
Tá? A certidão negativa de débitos com relação às contribuições sociais e previdenciárias, tá? E a certidão negativa de débitos com relação aos tributos federais. E essa é conjunta, é Receita Federal e PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Perfeito. Tá? Doutora, quando é juntada essas certidões nos processos, a junta, ela vê a veracidade dessas certidões? Sim, elas são verificadas. Eu acho que é muito importante citar isso. São, né? sempre são verificadas. São, o analista, ele verifica, ele ele acessa entra no ao site sítio eletrônico da Receita Federal, respectivo e verifica. da Caixa Econômica, e assim sucessivamente, Sim. e vai lá e vê a veracidade dessas Sim, certidões. ele verifica, né? a autenticidade e a veracidade. Então, além do ato de transferência de controle, as certidões são exigidas no ato de extinção da pessoa jurídica, né, no distrato social, que seria o ato de extinção, na transformação, na incorporação, na cisão. Certo. Então, em todos esses atos, as certidões negativas são exigidas, elas são obrigatórias. Elas não serão obrigatórias se a pessoa jurídica ou empresário individual estiver enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123 de 2006. Tá? Nessa exceção, as certidões não são exigíveis. Tá? No caso de enquadramento, nos termos da Lei 123, Lei Complementar 123, as certidões não são exigíveis. Então, ele pode fazer qualquer ato, no caso das empresas optando pelo Simples Nacional, que é, como você citou, a Lei Complementar 123 de 2006. Então, eles estão aí totalmente desobrigados de qualquer desses atos que você acabou de citar. Sim. E apresentar as certidões 4 certidões, vamos chamar assim. Sim. Nós temos uma instrução normativa que fala sobre as certidões negativas, tá? Que é a instrução normativa do DNRC 115. Lembrando que o DNRC atualmente é o DREI, né? Sim. Tem uma outra, está dentro de uma outra estrutura. E nós temos essa instrução que fala da exigência das certidões negativas de débitos. Ok, doutora Flávia. Agora, um assunto assim muito importante, talvez você tenha bastante para falar. Nos atos contratuais lá, protocolados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, você pode elencar quais são os maiores índices de exigências que apresenta-se lá pelos assessores técnicos, que eles acabam dando exigências, por falta de uma observação pelos profissionais da contabilidade ou por outros profissionais correlatos que fazem uso da Junta Comercial do Estado de São Paulo? Sim, eu trouxe alguns, porque são muitos assuntos, né? Então, esgote tudo que você puder. Bom, eu vou tentar, mas... bom, primeira coisa, por exemplo, tem a modificação da administração da sociedade empresária. E aí, os sócios vêm, trazem a alteração contratual e já colocam um novo administrador na cláusula, na consolidação do contrato, né? Quando eles deveriam alterar a cláusula e depois consolidar. Você né? quer Então, dizer o seguinte, ponto... que tem que fazer primeiro a alteração, assim feita a alteração, depois se consolida numa sequência. No mesmo instrumento. Você quer dizer que isso ocorre então direto? Direto. Eles não falam nada e lá na consolidação já aparece uma nova pessoa. Já aparece, lá na consolidação, na cláusula da administração, já aparece uma nova pessoa e aí a cláusula não foi alterada. Isso é muito comum que acontece na junta comercial? Isso é comum. Então, vai uma dica aos profissionais de contabilidade. Ou outros importante. Profissionais do direito também, que também faz uso lá na Sim. junta comercial, né? Sim. Uma outra questão é o sócio menor. Tá, o sócio menor... Esse assunto é muito importante. O sócio menor, ele não pode exercer a administração, tá? O capital social tem Quando que estar... Quando é menor, você acho que tem 2 nomes jurídicos aí, né? Tem até uma faixa de idade, né? Uma pessoa de 3 anos pode ser sócio de uma sociedade, pode. Aí tem o problema do assistido e... Tem o relativamente incapaz, que tem que ser assistido, e o absolutamente incapaz, que tem que ser representado pelos pais. Tá? Isso está no artigo 974 do Código Civil, tá? Parágrafo 3º. E o que acontece? O capital social tem que estar totalmente integralizado, o menor ele não pode exercer a administração, tá? E no caso do absolutamente incapaz, ele tem que estar representado pelos pais, por ambos. Esse absolutamente incapaz, como que define esse absolutamente incapaz? É pela idade, até uma idade X, ou até 18 anos, menos? Como é que funciona isso? Quer dizer, em outras palavras, eu posso abrir uma sociedade
Vamos supor, eu, que sou maior, posso pegar meu filho, um exemplo, de 3 anos, ou meu neto, ou minha neta de 1 aninho, ela vai ser Pode. assistida pela mãe, né, ou pelo Ela responsável. vai ser representada. Se Representada. ela é absolutamente incapaz, ela será representada. Ok. E aí, normal, tranquilo. Tranquilo. E quem assina lógico, quem vai assinar vai ser o sócio maior de direito, né? Quem representa o sócio absolutamente incapaz, o menor incapaz, são os pais. Sim, Tá? só os pais. O representante legal. Porque às vezes as pessoas, é muito comum hoje as pessoas, né? Principalmente as empresas optando pelo Simples Nacional, às vezes não tem, o pequeno empresário, às vezes precisa tem que pedir emprestado nome para alguém, que é uma coisa que não é muito comum. O sócio tem que ser sócio de verdade, né? Não posso ser sócio de figura só. Uma outra questão é com relação à redução do capital social. Redução, Quando muito houver importante. a redução do capital, tem que indicar a causa da redução. Porque se for uma redução por ser excessivo em relação ao objeto, a sociedade tem que publicar a ata, aguardar o decurso do prazo de 90 dias, né? E depois levar a registro na junta comercial. Isso Acompanhado no Diário Diário Oficial e Jornal de Grande Circulação. Publica-se por um dia, por mais dias? Como é que funciona isso? Uma publicação. Publica a ata. Tem que publicar pela lei por 3 dias ou uma única? Publica hoje, por exemplo, e daqui 90 dias, aguarda os 90 dias, que é para os credores quirografários, para que se eles tiverem alguma impugnação àquela redução, eles podem impugnar nesse prazo de 90 dias. E aí, esgotado esse prazo, se não houver nenhuma impugnação, o ato é levado a registro na junta comercial, acompanhado das certidões negativas de débitos. Mas eu acho que, até pela minha vivência como usuário, né, e prestador de serviço, quando fala de todas as certidões, voltamos um pouquinho nas certidões, eu acho que é bom a gente lembrar, né, que quando você apresenta a certidão da Previdência Social, ela tem que vir com aquela específica, finalidade específica. De redução de capital, aquela coisa toda. Isso, Porque às vezes é comum, às vezes, as pessoas pegar aquela primeira certidão mais simples e colocar no ato. Aí exceto para, né? Exceto para, né? É muito importante gravarem isso, que é interessante. Né? Tem. As certidões, elas têm aquelas específicas para os atos. Muito bem. Tá? E uma outra hipótese de redução é aquela redução por perdas e prejuízos, né? Que aí ele não está obrigado a publicar, mas ele tem que apresentar as certidões negativas. Mas ele tem que declarar o motivo da redução no instrumento de alteração contratual. Por isso que é importante indicar o motivo da redução. Perfeito. No caso da exclusão de sócio, o contrato social ele tem que ter a previsão, uma cláusula prevendo a exclusão, né? Nos termos do 1085 do Código Civil. Então, muitas vezes levam um ato na junta comercial, mas o contrato não prevê exclusão por justa causa, né? Além disso, o sócio que vai ser excluído, ele tem que ser notificado, né, para que ele possa exercer o direito de defesa. Então, aí cabe uma boa recomendação na hora de elaborar o contrato social, uma pessoa preparada para que realmente faça uso de todos os benefícios que está na legislação, no direito, né, para que realmente faça um bom contrato, para que depois esses sócios não terão problemas no futuro. Né? Quer dizer, se tiver uma previsão no contrato que eu posso excluir a pessoa, vamos supor, que tem 10% da minha sociedade, se tiver previsto, eu posso fazer a exclusão dele, mas eu tenho que alegar o motivo. Pode. E esse motivo tem que ser provado ou simplesmente eu afirmo, atesto isso? O correto é que isso conste do instrumento, né? Agora, provas... E não deixa de ser uma declaração que tem uma responsabilidade. Motivo, né? O motivo da exclusão. E o sócio que vai ser excluído, ele tem que ser notificado com antecedência para que ele possa exercer o direito de defesa, ou seja, para que ele possa participar daquela reunião. Quando você fala ser notificado, é via jornal, de grande circulação, diário oficial ou comunicar ele de que forma se comunica o sócio? Pode ser por carta, com aviso de recebimento. Sim. Algum documento que chegue com prova até as mãos. Talvez telegrama, mas algo que comprove que ele foi efetivamente uma notificado. né, que realmente recebeu o documento. Isso, para exercer aquele direito de defesa dele. E o ato também de publicar isso nos jornais também é um ato, acho que legal, né? Porque se tornou-se público. Apesar, mas eu não leio o Diário Oficial, mas é público, né? Acho que também é uma coisa mais... É uma forma de convocação, mas eu acredito que nesse caso, considerando que ele tem que ser convocado para exercer o direito de defesa, o entendimento é de que ele tem que ser convocado mesmo por carta, com aviso de recebimento. Isso tanto para uma SA como para uma limitada?
Isso é no caso da limitada. Limitada, por tá? cotas, né? Ok. Nós temos aqui também a previsão do artigo 1029, que é um artigo do Código Civil que fala que o sócio tem o direito de se retirar da sociedade. Se ele não quiser mais participar daquela sociedade, ele pode se retirar. De que forma? Ele notifica os demais sócios, envia uma notificação e aí coloca lá um prazo de 60 dias, falando que ele não tem mais interesse em participar daquela sociedade. A notificação é direta, dele para com a sociedade? Para os demais sócios. Não precisa ser via cartório, nada. Ele pode fazer via cartório, mas ele pode fazer uma notificação com a AR para os demais sócios, tá? E isso pode ser registrado na junta comercial como um documento de interesse. É mais um ato. Mas interesse. Tem um entendimento, um enunciado da junta que inclusive fala que esse documento ele não vai alterar o quadro societário da empresa. Né? Depois os sócios que vão continuar à frente da sociedade têm que levar a registro um instrumento de alteração contratual próprio, retirando aquele sócio. Perfeitíssimo. Tá? Para modificar o quadro societário da empresa. Unipessoalidade. Então, sociedade empresária, ela tem 180 dias, no caso dela ficar unipessoal, com um único sócio. Isso. Ela tem 180 dias para recompor o quadro societário dela. Isso é que está previsto no Código Civil. Isso, artigo 1033 do Código Civil. Se ela não fizer essa recomposição, ela está dissolvida de pleno direito, né? Então, aquele sócio que está sozinho, ele responde limitadamente, no caso de eventual problema. Perante a sociedade, então, ela fica sem efeito, essa sociedade, a partir dos 180 dias? Ela é considerada uma sociedade, ilegal, né? Ela está irregular. Irregular. Ela está irregular, né? Porque dentro desse prazo, o quadro tem que ser recomposto. Tá, entendi. Né? Aí qual é a saída? Talvez transformar-se em empresário individual ou em empresa individual de responsabilidade limitada. Perfeito. Tá? Bom, aqui eu tenho uma outra questão com relação ao enquadramento, ou seja, a sociedade é uma ME e ela traz uma alteração contratual. Em documento 1 é alteração contratual. Documento 2 é um reenquadramento em EPP. Tá. Ela já vem no documento 1 com a sigla EPP, com não pode, a indicação do EPP no nome. Não pode. Né? Eu tenho que fazer apartado. Porque o reenquadramento está no documento 2. Com ME e no documento 2, como já transformando para EPP. Reenquadramento em EPP. Perfeito. Tá. Falecimento de sócio. O sócio falecido, ele tem que vir no preâmbulo do instrumento como espólio do sócio tal, representado pelo inventariante. Né? E que tem que ter um documento do juiz dizendo quem é o novo inventariante. No caso de o inventário ainda estar em curso. No curso, sim. Se o inventário já está encerrado, vem os herdeiros, se eles ingressaram no quadro societário. Foi decidido lá na... e o meeiro, né? Devidamente qualificados no instrumento. Eu queria só para a gente assim, fechar, porque o nosso tempo passa muito rápido, a gente que é usuário também da junta comercial, né? Nós temos defrontado hoje com o problema das assinaturas. Sim. Às vezes uma divergência, vamos supor, o sócio assina um documento, que vai dar entrada no ato na junta, e automaticamente o documento é um pouco mais antigo, o RG dele, ou o documento que ele apresenta lá para comprovar a assinatura. E tem tido muitas exigências nesse sentido, que as assinaturas não conferem. E muitos estão fazendo um reconhecimento da firma que não é uma obrigatoriedade de se fazer. Você poderia comentar rapidamente sobre... Sim. É um problema, né, atualmente, porque o que acontece? O ato societário vem com a assinatura e o analista ele vai confrontar aquela assinatura posta no ato societário com o documento de identidade que o empresário está apresentando ou com um documento anteriormente arquivado na junta comercial. Aquela assinatura vai ser confrontada. Né? E no caso do analista verificar que as assinaturas não são semelhantes, que elas têm alguma disparidade, ele pode sim exigir o reconhecimento de firma nos termos do parágrafo único do 1153 do Código Civil. Perfeito. Tá? Doutora Flávia, o tempo, a conversa está ótima, mas o nosso tempo não dá mais para a gente continuar. Então eu quero agradecer, em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, do meu presidente, do Luiz Fernando Nóbrega, agradecer a presidência da Junta e especialmente a doutora Flávia pela excelente explanação e os conhecimentos que trouxe para os profissionais da contabilidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, é muito gratificante para a Junta Comercial poder participar, né, de um programa desse para esclarecer aos empresários as principais ocorrências na Junta Comercial. E fique preparada que será convidada para mais vezes, tá ok? Obrigado.
CRC-SP Conversa deste mês fica por aqui, agradecendo aos convidados pela participação. Continue ligado na TV CRC-SP e fique por dentro de tudo o que acontece no setor contábil. A gente se vê no próximo programa. Até lá!